Hoje vamos embarcar numa jornada investigativa da doença de Pompe. Ela é uma doença rara e subdiagnosticada, que precisa ser desvendada para oferecer melhor qualidade de vida aos seus pacientes. Os pacientes levam em média de 7 a 10 anos para terem a doença identificada. Muitas vezes uma jornada longa e incerta para o paciente e para a família. Por isso, é preciso ficar alerta aos sintomas para diminuir a espera. A doença de Pompe é uma doença neuromuscular progressiva e debilitante, causada pela deficiência da enzima alfa-glicosidase ácida. Esse é o Dr. Marcondes França. Ele é neurologista, especialista em doenças neuromusculares. A doença de Pompe é uma doença relacionada com um déficit, com uma disfunção enzimática. Em função da deficiência enzimática, acontece o acúmulo de uma substância chamada glicogênio, que ocorre nos diferentes tecidos do corpo. O glicogênio, que não é metabolizado em função da deficiência enzimática, se acumula nos lisossomos de diversos órgãos e tecidos, mas especialmente no tecido muscular esquelético. E isso leva a uma degeneração, a uma lise das fibras musculares, a um processo inflamatório e a um quadro de fibrose. E isso a longo prazo explica o quadro clínico que os pacientes apresentam de fraqueza muscular, de dispneia e de perda de funções motoras. Existem diferenças em relação à fisiopatologia da doença quando a gente compara a forma infantil e a forma tardia da doença. Na forma infantil, basicamente não existe produção da enzima. Com isso, o acúmulo de glicogênio ele é muito mais exuberante, ele é muito mais precoce e a evolução é muito mais rápida. E é isso que explica a gravidade do quadro na forma infantil. Na forma de início do adulto, ainda existe alguma atividade residual da enzima. E essa atividade residual faz com que o quadro clínico seja mais tardio, o acúmulo de glicogênio seja um pouco mais leve e o curso evolutivo um pouco mais lento. Essas diferenças, na verdade, estão relacionadas com o tipo de alteração genética e, por consequência, com a atividade residual da enzima. A causa da doença de Pompe é genética e inata, ou seja, o paciente já nasce com ela. Por isso, é possível que irmãos e irmãs sejam afetados. Portanto, é necessário investigar toda a família. A doença de Pompe, de fato, é uma doença geneticamente definida e tem um padrão de herança autossômico recessivo. Dessa forma, para que a pessoa desenvolva a doença, é necessário que ela tenha tanto a cópia que veio do pai, como a cópia que veio da mãe, contendo a mutação. Um casal que tem um filho com a doença de Pompe, ele terá um risco de 25% de vir a ter a doença também em outro dos seus filhos. Sempre que a gente identifica um paciente portador de doença de Pompe, é fundamental orientar aquele casal, orientar aquela família sobre o risco de recorrência e, mais do que isso, realizar de maneira pormenorizada o heredograma ou histórico familiar na busca por eventuais outros indivíduos que também possam vir a ter sintomas típicos da doença. Agora, vamos saber do paciente quais os sintomas, o que sente e quais as angústias na busca de um diagnóstico. Quando eu estava com 51 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir uma dificuldade para caminhar, pegar subidas, me faltava o ar. Fui depois no pneumologista, fiz a espirometria, 50% de capacidade na espirometria. Ele avaliou e disse o seguinte: olha, o teu problema não é pulmonar, tem alguma outra causa que está fazendo com que você respire com uma certa dificuldade. E me encaminhou para um neuro. Fui nesse neuromuscular, ele estava desconfiado de algumas doenças, né? E depois de 3 horas que eu conversei com o cara, eu levantei na cadeira, eu levantei um pouco torto, porque já sentia algum problema na minha marcha, né? Eu já estava andando de uma forma diferente, tinha perdido o centro de gravidade. Na hora que eu levantei da cadeira, ele falou: olha, eu acho que você tem doença de Pompe. E pediu para que eu fizesse um exame genético para poder fazer a comprovação, né, se eu tinha essa doença. A gente tem que procurar o especialista. E isso me ajudou a diagnosticar a doença muito mais cedo. O primeiro passo para reconhecer novos casos é estar atento aos vários sintomas. Eles podem ser musculares, respiratórios e cardíacos. A doença de Pompe é caracterizada pelo acometimento da musculatura esquelética. Existem alguns músculos em que a doença tem uma predileção, incluindo a musculatura axial e especialmente o diafragma, que é o músculo envolvido diretamente com a função respiratória.
Os sintomas que os pacientes normalmente apresentam incluem dificuldade para andar, dificuldade para subir escadas, dificuldade para se levantar de locais baixos, cansaço, falta de ar, que aparece precocemente na doença. Do ponto de vista clínico, existem duas formas da doença de Pompe. Uma que é mais comum, que é a chamada forma tardia, que se inicia habitualmente na adolescência ou na vida adulta. A doença tende a ter um curso que é lento, mas é progressivo e é inexorável. Em termos estatísticos, existem dados que colocam que a cada ano não tratado, esses pacientes eles têm uma chance de 13% de irem para a cadeira de roda e de 8% de precisarem de um suporte ventilatório. A forma infantil, ao contrário, é uma forma que é mais rara, mas é muito mais grave. Nesses pacientes, a doença se inicia geralmente no primeiro ano de vida e o que chama a atenção é o acometimento cardíaco. Então, é uma doença onde tanto a musculatura esquelética, de braços, de pernas e o diafragma, quanto a musculatura esquelética cardíaca são afetados. Por isso, são bebês que têm geralmente uma cardiomegalia muito importante, um déficit de função contrátil muito grave e dessa forma o curso é muito mais acentuado. O prognóstico é muito reservado e poucos bebês conseguem chegar ao final do primeiro ano de vida, caso não sejam adequadamente tratados. A doença de Pompe pode ser facilmente confundida com outras doenças neuromusculares. É preciso estar atento para identificá-la. Eu gostaria de ressaltar algumas formas que são mais comuns na prática clínica, como as distrofias musculares de cinturas, algumas miopatias inflamatórias, em especial a polimiosite, a atrofia muscular espinhal e, mais raramente, algumas outras formas de glicogenose. Existem algumas dicas que a gente deve estar sempre atento, como o padrão de herança, uma evolução atípica, uma má resposta ao tratamento, e esses todos devem ser fatores que devem ser levados em consideração e, nesse caso, suspeitar da doença de Pompe. Uma recomendação que a gente faz é que colegas que se deparam com esse tipo de paciente fiquem atentos e encaminhem para centro de referência onde o diagnóstico possa ser feito de uma maneira correta. Eu gostaria de ressaltar especialmente pneumologistas, reumatologistas e neurologistas, que são as áreas frequentemente procuradas por esses pacientes. É agora que começa de verdade a nossa investigação. Você já tem todas as pistas na mão. Será que existe um método eficaz para diagnosticar essa doença rara? A partir dos dados coletados na história, no exame físico e com a dosagem de CK, a gente tem os casos suspeitos de doença de Pompe. Os pacientes que têm hipersecaemia assintomática, insuficiência respiratória restritiva ou os pacientes que apresentam um quadro de fraqueza com padrão proximal ou distal. E então a gente deve partir para a investigação confirmatória desse diagnóstico. O primeiro exame solicitado, em geral, é o teste da gota seca. Nesse teste, a gente faz a coleta de uma amostra de sangue a partir da punção da polpa digital e com essa amostra de sangue realiza-se a quantificação da atividade da enzima alfa-glicosidase ácida. Um teste simples e que serve como triagem. Aqueles pacientes que têm a quantificação normal, o diagnóstico é descartado, e aqueles que têm a quantificação baixa, inferior ao valor de referência, são considerados pacientes de risco para a doença de Pompe. E para esses, deve-se proceder o exame diagnóstico confirmatório, que é o sequenciamento genético do gene GA. Para alguns, esse exame de sequenciamento ele tem um resultado que não é totalmente conclusivo. E para esses indivíduos, é importante então prosseguir para um exame de análise funcional, em que nós vamos coletar alguma amostra de tecido do paciente, que pode ser músculo esquelético, que pode ser linfócitos, que podem ser os fibroblastos da pele, e nesse tecido a gente então realiza a quantificação da atividade enzimática da enzima alfa-glicosidase ácida. É nesse momento que toda jornada vale a pena. Ao identificar um caso, é a chance de iniciar o tratamento e tornar a vida de uma pessoa muito melhor. A doença de Pompe tem tratamento efetivo e aprovado no Brasil. Esse tratamento, ele se baseia na reposição, na colocação no corpo do paciente da enzima que ele não é capaz de produzir. Do ponto de vista clínico, os resultados desse tratamento são vistos com melhora de qualidade de vida, com ganho de funções que o paciente normalmente não conseguia fazer. É importante lembrar que os resultados do tratamento, eles são maiores quando introduzidos de forma precoce na doença. E é por essa razão que a gente tem que estar atento e procurar investigar pacientes suspeitos o mais rapidamente possível. A recomendação é que para todo paciente com sintomas que possam lembrar a doença de Pompe, que procurem
especialistas que tenham conhecimento na doença e que possam realizar um diagnóstico precoce. Eu faço essa reposição enzimática a cada 15 dias. Me ajudou a recuperar nessa parte respiratória, a parte de locomoção e entender com o especialista o que eu podia fazer, o que eu tinha que me adaptar, né, a essa, vamos dizer assim, essa nova vida, para que eu tivesse um pouco mais de tivesse uma boa qualidade de vida. E fico feliz pela decisão que eu tomei, porque eu consigo ter uma vida praticamente normal hoje. Mais do que um recado para as pessoas que têm a doença, eu acho que tem que ser o recado dado para a sociedade médica entender e fazer o diagnóstico da forma correta. E com uma investigação melhor, com um diagnóstico melhor, a gente consegue detectar a doença de uma forma mais rápida. E a doença sendo detectada de uma forma mais rápida faz com que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor. Nossa investigação termina aqui, mas continua na sua rotina. Como vimos, um simples exame de sangue pode diagnosticar essa doença que possui um tratamento. Esse é o Investiga Pompe.